Olá, sou o pastor Wagner de Jesus de São Luís do Maranhão e venho falar para você aqui sobre maçonaria, mais um tema, mais uma palavra sobre maçonaria. Dessa vez quero falar sobre Albert Pike. É só sobre ele e suas doutrinas. Albert Pike foi considerado o papa da maçonaria. Por quê? Porque ele, no tempo dele, ele dirigiu a maçonaria do mundo todo, ele sozinho, era o cabeça, era o líder total, ditando doutrinas. E seu livro, Moral e Dogma, hoje, desde lá até hoje, é a Bíblia da maçonaria, ou melhor, todos os altos graus da maçonaria ensinam graus menores só com esse livro Moral e Dogma, que é um livro de esoterismo, de ocultismo, tá bem? Então cuidado com a maçonaria. Vamos ver o próprio documentário da History, que o tema é Decifrando o Passado, vai falar de Albert Pike, quem ele era. Vamos ver. Graças a um líder misterioso e carismático, que transformaria a fraternidade e traria acusações de que os maçons tinham um pacto secreto com o demônio. A ascensão da maçonaria nos Estados Unidos foi abalada com o rapto e desaparecimento de William Morgan em 1820. Nos 20 anos seguintes, a fraternidade se reinventou, tornando-se uma grande, mas discreta organização beneficente. Masons no longer boast about how powerful they are. They no longer talk about how God created their fraternity. So Masonry comes back, and by the 1860s it is beginning to grow again in dramatic scale. O principal responsável pelo crescimento da maçonaria no século XIX foi o controvertido líder Albert Pike. Sua obra transformaria os maçons e alimentaria todas as futuras suspeitas de conspiração. Pike made a tremendous contribution to Freemasonry, but also Albert Pike as a person is one of the most controversial, Freemasons. Pike atraiu para a maçonaria acusações de racismo, satanismo e de que líderes protegidos pela fraternidade planejavam uma conspiração para dominar os Estados Unidos. He was 300 pounds, he was over 6 feet tall, and he looked for all the world like Merlin the magician. He was a Renaissance man in his knowledge and interests. One of the main things that he accomplished was rewriting the rituals of those allegorical stories that teach the ethical and moral lessons. He wrote this incredible volume, Morals and Dogma, and he just went to town with all of the lore of ancient religion, philosophy, and esoteric things of all kinds. He might mention Druids or Gnostics or whatever, as well as very Christian themes, very classical themes. Pike combinou religiões antigas, astrologia, mitos e lendas para criar uma nova série de 33 ritos de iniciação maçônicos. Segundo alguns, essas 33 cerimônias hierárquicas são a chave para entender a verdade sobre a maçonaria. It's a philosophical system which teaches moral instruction. We have the Lodge of Perfection, which is the first 14 degrees, the Chapter of Rose-Croix, the Council of Kadosh, and a Consistory of Masters of the Royal Secret. Para os teóricos da conspiração, os mais graduados aprendem a verdadeira natureza ardilosa da maçonaria, e os maçons inferiores ignoram essa verdade. Citam as próprias palavras de Pike, que parecem ensinar a arte do engano. Os 3 primeiros graus são apenas a antessala do templo. Ali, parte dos símbolos são exibidos aos iniciados, mas eles são intencionalmente iludidos por falsas interpretações. A verdadeira explicação é reservada aos adeptos, os príncipes da maçonaria. Olá, meu querido. Nós temos produzido 3 livros nesses últimos dias para falar sobre esse tema tão tremendo e tão necessário para as igrejas do Brasil, principalmente, porque estão naufragadas na maçonaria. Eu preciso que você acompanhe conosco as doutrinas da maçonaria, os livros ocultos, que a maioria dos maçons
não quer saber, nunca procurou saber. Mesmo que dentro das bibliotecas de toda a loja maçônica está cheio de livros. Meu amigo, este vídeo é para lhe despertar. Você não sabe ainda o que é a maçonaria. 95% dos maçons não investigam a maçonaria. Então, investigue conosco. Conheça a verdade agora. Jesus tem a verdade para você. Está aí, amado irmão. Jesus é a única verdade. A Bíblia é a única verdade. Tá? A Bíblia foi escrita mais de 1000 anos antes do livro Moral e Dogma de Alberto Pike. E Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade nunca foi nada do que Alberto Pike ensinou. E você viu aí o vídeo da própria History, que é de uma empresa maçônica, dizer quem foi Alberto Pike, que quando ele iniciou e deu um crescimento gigante para a maçonaria do mundo todo, porque ele coordenou a maçonaria do mundo todo, no tempo dele, ele era chamado de bruxo e satanista. Então aquele povo ali sabia quem ele era. É como hoje, você mora num bairro, você mora numa cidade, você sabe muito bem quem é e quem não é, quando essa pessoa está em evidência. Por exemplo, Alberto Pike era um general do exército americano. Hoje tem estátua de Alberto Pike espalhada em Washington, nos Estados Unidos. E essa estátua que você vê aí dele, esse busto, está hoje na Casa do Templo em Washington. Tem 3 bustos de Alberto Pike dentro da Casa do Templo do grau 33. Por quê? Porque ele até hoje é respeitado como liderança. Então a maçonaria começou de uma maneira que foi um pastor da igreja presbiteriana que começou, e depois que ele morre entrou vários outros homens e cada um tomou doutrina, e o principal doutrinador foi Alberto Pike. E o livro dele, na capa, diz que é um livro esotérico. Entendeu? Então a maçonaria ensina o quê? Esoterismo, ocultismo, satanismo. Cuidado com isso. Os graus menores não investigam, não sabem. Você ainda está crescendo nos graus. Quando chegar para cima, lá em cima, você vai ver. Se você é um cristão de verdade, você vai ver. A maçonaria está fazendo um laço para te prender no fogo eterno. Cuidado, investiga conosco o que vamos falar aqui e você verá. Deus está tentando te livrar do fogo eterno. Salva a tua vida em nome de Jesus. Irmão, sabe por que a maioria não sabe disso? A maçonaria mente para os seus membros até que sejam prontos para aceitar a verdade. Isso se lê em Moral e Dogma, página 224. Pike também disse: a maçonaria, como todas as religiões, todos os mistérios, o hermetismo e a alquimia, esconde seus segredos de todos, exceto dos adeptos e sábios, ou eleitos, e usa falsas explicações e falsas interpretações sobre seus símbolos para enganar aqueles que merecem somente ser enganados, para esconder a verdade que chama de luz e afastá-las dela. Moral e Dogma, página 104. Afastado da Bíblia, totalmente afastado da Bíblia. Tá bom? Esse que é o projeto do Moral e Dogma. Igual a alquimia e hermetismo, quer dizer... É cegar cada vez mais a pessoa. Com um monte de deuses e ídolos. A verdade do que é maçonaria, escondendo qual é a verdadeira luz, que é Lúcifer. Agora vamos ver aqui o que esse americano, William Schwenneblen, que hoje é um missionário americano, e ele escreveu 3 livros sobre maçonaria. Depois que abandonou a maçonaria, ele foi dos altos graus de lá, conheceu Pike, viveu onde Pike, pesquisou Pike, é do mesmo lugar onde Pike viveu, e olha o que ele diz sobre Pike. Ele diz no seu livro Por Detrás da Fachada de Luz, na página 157,
Ele disse: seu impacto não pode ser negado, visto que ele fez com que a maçonaria do rito escocês viesse a ser a instituição que é hoje. O fato de que, além dos títulos maçônicos que tinha, ele também era o Supremo Pontífice de Lúcifer. Esse homem aí foi que deve ser estudado acima do grau 33, se converteu, hoje ele é um missionário. Que considerava Lúcifer. Já morreu, mas tem um monte de vídeo dele no YouTube. Ele recebeu mais luz e decidiu só digitar William Schneeblen Satanás. Depois vou pegar ele aí, que ele fala sobre Pike. Schneeblen, dos altos graus maçônicos dos Estados Unidos, hoje missionário, escreveu esse livro aí, Por Detrás da Fachada de Luz. E ele, como tantos outros hoje, ex-graus... Esse livro tudo está na internet para vender. Que era satanista, era Illuminati, ou melhor, iluminado por... Você a nota de $1. Você está na maçonaria... Olho de Lúcifer. Graus pequenos, só para fazer caridade, só para estar recebendo dinheiro, fama, posição da maçonaria. E está sendo amaldiçoado. Por quê? Porque William Schneeblen diz, você querendo ou não, você entrou na maçonaria, fez um pacto com a maçonaria, para ser maçom você fez um pacto também com Satanás. Isso ele diz claramente isso, tá bom? E a própria Bíblia diz a mesma coisa, tá bom? Ou você serve Deus ou serve o diabo, cuidado com isso, tá bom? Te entrega para Jesus, Deus te abençoe. Pois é, meu irmão. Você está vendo aí o próprio Jesus dizer em Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você ama um, ou despreza o outro. Ou você se dedica a um, ou você não se dedica ao outro. Então, como a maçonaria de Pike, de Moral e Dogma, é uma mistura de um versículo salpicado da Bíblia, misturado no meio de milhares e milhares de mitologias de deuses, de esoterismo, então ele se dedicou só a isso. Agora a Bíblia, só a Bíblia, mesmo ele dizendo que era um católico, jamais, porque ele era católico e ao mesmo tempo era espírita, satanista, maçom, ocultista e tudo que há de mais satânico. Enquanto Deus está dizendo, se você quer servir, sirva somente a um, não pode servir 2 nem 10, é só um. E esse um é o Deus da Bíblia, só ele e mais ninguém. Vamos ver de novo o que a History está falando sobre Pike. Vamos repetir o que a History disse. Olha o que esse ex-grau 33, olha o que esse grau 33 falando dentro da History sobre Pike. Ele disse: tremendous contribution to Freemasonry, but also Albert Pike as a person is one of the most controversial, Freemasons. Pike atraiu para a maçonaria acusações de racismo, satanismo. Pike atraiu, foi só ele entrar, muita gente começou a acusar a maçonaria da época dele de satanista. A maçonaria era satanista por causa de quem? Por causa dele. Porque todo mundo sabia que mesmo ele sendo um general da Guerra dos Confederados, ele também era um satanista. Assim como hoje no Brasil, todo mundo sabe quem é um político que é satanista. Isso é fácil. Naquela época nos Estados Unidos também todo mundo comentava. O Alberto Pike entrou para ser o líder geral da maçonaria e é satanista. E aqui a própria History está dizendo que ele tinha naquela época essa fama, tá bem? Então nós vamos ler agora o nosso livro. Olha o que o nosso livro que eu escrevi, O Lado Oculto da Maçonaria, está dizendo que ele, Albert Pike, escreveu. Ele disse, o verdadeiro nome de Satã, dizem os cabalistas, olha aí, ele prefere a Cabala, que é um livro diabólico de feitiçaria, do que a Bíblia. Ele diz, é o Iavé invertido. Para os iniciados, quer dizer, os iniciados na maçonaria, no ocultismo, no satanismo, como ele diz, ele não é uma pessoa, mas uma força criada para o bem, mas que pode servir o mal. É o instrumento da liberdade ou livre-arbítrio, o condutor da luz.
Então, muitas vezes você vai ver Pike dizer que ele, Lúcifer, é quem traz a luz para a maçonaria. Isso é uma das coisas que você estuda no nosso livro, escrito pelo pastor Wagner Jesus, de São Luís do Maranhão, O Lado Oculto da Maçonaria. Então, meu amado irmão, você que é cristão, está na maçonaria, tenha muito cuidado com o que você está fazendo, tá bom? Porque você está servindo dois senhores ao mesmo tempo. Satanás, buscando riqueza, buscando fama, degraus para subir na política, está esquecendo da tua salvação. A salvação é só Jesus, é só a Bíblia, é não aceitar nunca mais doutrina de ninguém que se confronte com o que está no Novo Testamento da Bíblia. Cuidado, ou então você está servindo outro Senhor e chamando Jesus de Senhor, enquanto que Jesus disse que no dia do julgamento, que ele vai julgar toda a humanidade, ele é o único juiz, diz a Bíblia. Ele disse, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, no teu nome preguei. Ele disse, mas eu não te conheço, afasta de mim tu que pratica iniquidade. Cuidado com isso, amém? Então está aqui o alerta do pastor Wagner Jesus. Aí tem muitos outros vídeos nossos sobre maçonaria. Busque e você vai despertar sobre muita coisa que Pike disse, que está totalmente contra as doutrinas bíblicas. Então, um cristão verdadeiro nunca pode estar dentro de uma maçonaria como essa de Pike, que todos os líderes de hoje das maçonarias do mundo todo usam esses ensinos de Pike como a única verdade para dirigir líder ensinando líder. Cuidado com isso.